eu não tenho dúvida nenhuma, tá certo? Não, que meio ambiente vai cair no vestibular. Tá certo? Questão do efeito estufa, aquecimento global, mudanças climáticas, questão do lixo, a questão da água, enfim. Não é preciso ser muito sábio, né, para chegar a essa conclusão. Basta que você analise os últimos 3, 4 vestibulares, né, o Enem, o vestibular da UFRN, da UERN, que em todas essas provas você vai encontrar questões relacionadas ao meio ambiente. E com relação ao meio ambiente, é preciso que a gente faça, né, que nós façamos, perdão, alguns tipos de abordagem, tá certo? Uma abordagem é pela vertente educacional, você analisar o problema do meio ambiente como um problema de educação. Você tem que mudar seus atos, suas medidas, enfim, né, o que você faz com a natureza para que alguns problemas possam ser nem resolvidos, mitigados, reduzidos, diminuídos, mas resolvidos não, tá certo? Infelizmente. A outra vertente que a gente chama a atenção do aluno e que vai cair no vestibular são os problemas ambientais. Os problemas, eles são vários e eles têm uma espacialidade diferente. Por exemplo, quando eu me refiro ao problema das chuvas ácidas, o problema da chuva ácida, ele é localizado, ele acontece em alguns lugares e em outros não. Não acontece no mundo todo, tá certo? Se eu lhe perguntar assim, qual foi a última vez que aconteceu aqui em Natal uma chuva ácida? Você vai me dizer nunca. Em Natal nunca aconteceu chuva ácida. Muito embora, como dizem os químicos, toda chuva é ácida. O fenômeno da chuva ácida é uma chuva mais ácida em função da emissão de certos poluentes na atmosfera, tá certo? Já, por exemplo, o problema do aquecimento global, ele é um problema que tem uma espacialidade global, afeta o mundo todo, tá certo? Não é? Então, os problemas ambientais, eles têm espacialidades, eles têm situações diferentes. É preciso que você saiba separar um problema de outro na hora de resolver uma questão, tá certo? E a terceira maneira da gente abordar o problema ambiental, tá certo, gente? É sobre as conferências organizadas pelas Nações Unidas, que tem como tema o meio ambiente ou os problemas relacionados ao meio ambiente. E eu chamo a atenção de vocês, então, nesse material você tem todas as conferências, que foram 5 as conferências. A primeira foi em 1972, que foi a Conferência de Estocolmo. A segunda conferência foi em 1992, que foi aqui no Brasil, no Rio, chamada ECO 92, ou Rio 92. Né? A terceira conferência foi em 2002, que foi em Durban, ou Durban, não sei qual é a pronúncia, na África do Sul. Essa conferência chamada de Rio+10. Ela foi uma espécie de avaliação, desculpe, das medidas tomadas na Conferência do Rio de Janeiro, uma espécie de levantamento para ver como é que estava a situação, tá certo? A quarta conferência, talvez a mais importante, foi no Japão, em 2005, que foi a Conferência de Kyoto, tá certo? Não. E a última conferência, o ano passado, em Copenhague, não é? Em 2009. Dessas 5 conferências, 3 assumem um papel muito importante, não é? E elas são muito visualizadas pelas provas dos vestibulares, tá certo? Não. Por que essas 3? Primeiro, quais são as 3? A primeira é a de Estocolmo, de 1972, tá certo? Por que é que ela é importante? Porque foi a partir de Estocolmo que se começou a se ter uma postura diferente em relação às questões de ordem ambiental. Deixa eu ser mais claro. Até os anos 60, o princípio dos anos 70, era aceitável pela sociedade destruir a natureza para promover o desenvolvimento econômico e, consequentemente, o bem-estar social. Então, essa premissa, ela era aceitada pela maioria das pessoas, pela maioria das pessoas, tá certo? Destruir a natureza para promover o desenvolvimento econômico. Hoje em dia, esse tipo de premissa não é mais aceita. A sociedade não aceita mais esse tipo de postura, tá certo? E foi em 1972, na Conferência de Estocolmo, que se criou o princípio, que se criou a ideia do desenvolvimento sustentável. Ou seja, promover o desenvolvimento econômico, sim, para que ele gere bem-estar social, sim, porém se preocupando com a sustentabilidade dos recursos naturais. Tá certo? Essa premissa, não é, até, repito, o início dos anos 70, não é, era aceitável pela sociedade destruir para promover o desenvolvimento econômico. Hoje, a sociedade não aceita mais esse tipo de postura, felizmente. Vamos dar um exemplo bem simples. Aqui em Natal, né, nós temos algumas obras, né, que, de certa forma,
tem uma relação muito grande com essa coisa de desenvolvimento sustentável, tá certo? Uma delas é o prolongamento da Avenida Prudente de Moraes, não é? Que vai se estender ali da cidade satélite em direção ao município de Parnamirim. E esse prolongamento vai passar por uma área de dunas, uma área ainda bem preservada, tá certo? E à medida em que essa obra adiantou, o Ministério Público, o IDEMA, o IBAMA, a sociedade civil organizada, tá certo? Ela foi para cima, não é? Ela foi tomar satisfações, houve uma preocupação com a questão ambiental. Então perceba que hoje o comportamento da sociedade é diferente do comportamento que se tinha há alguns anos atrás, tá certo? Uma outra obra, também polêmica, essa ainda encontra-se felizmente no papel, né, na ideia, é o projeto de se construir um emissário submarino, né, em Ponta Negra. Uma tubulação que jogaria no mar, alguns quilômetros da costa, os esgotos, uma parte pelo menos dos esgotos, com tratamento primário, né, e esse esgoto seria jogado no mar. E outras capitais brasileiras têm emissários submarinos, algumas funcionam satisfatoriamente, relativamente bem, outras não. Outras trazem problemas seríssimos. E à medida em que, né, essa ideia, né, da Companhia de Água de se construir esse emissário submarino, ela foi se desenvolvendo, mais uma vez a sociedade se manifestou. A sociedade foi para cima, a sociedade questionou, né, os órgãos públicos, né, repito, a sociedade civil organizada, a associação de moradores, alguns políticos, tá certo? Tomaram postura diferente, porque hoje não é mais aceitável essa premissa de destruir para promover o desenvolvimento econômico, tá certo? Desenvolver a economia, sim. Gerar renda, gerar emprego, sim. Mas preocupando-se com a questão da natureza, com a sustentabilidade. Repito, em qual conferência surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável, a partir de qual? De 1972, na Conferência de Estocolmo. Tá certo, crianças? A segunda conferência muito importante, que teve um resultado muito positivo, foi aqui no Brasil, foi a Rio 92, tá certo? Na conferência, na ECO 92, né, foram tomadas medidas, tá certo? Que acabaram por solucionar, ou por solucionar em breve, eu confesso que eu não me recordo, o problema da camada de ozônio, tá certo? Pouco tempo antes, 1985 aproximadamente, foi descoberto por cientistas ingleses um buraco na camada de ozônio, que é uma camada de gás que fica na estratosfera, que protege a Terra dos raios ultravioletas, né? E esses raios, se entrarem com uma maior incidência, ele pode, por exemplo, em nós seres humanos, provocar o câncer de pele, tá certo? Então os camaradas foram analisar o problema da camada de ozônio e descobriram, que a causa do buraco era a reação do O3, que é o ozônio, com um gás chamado CFC, clorofluorcarbono, tá certo? E o CFC, gente, ele é utilizado principalmente como propelente de sprays. Na hora que você usa o desodorante, por exemplo, na hora que você usa um spray, uma tinta em spray, ou ele é utilizado também em equipamentos de refrigeração, geladeira, freezers, ar-condicionado, aquele gás que se usa naqueles equipamentos, aquele gás é o CFC. Né? E a reação do CFC com o O3 destruía o O3, tá certo? Aí os caras perceberam que essa era a causa do buraco na camada de ozônio. O problema é que substituir o CFC por outro propelente é muito fácil, não é tão complicado, não é tão caro, não é uma medida tão drástica que a imensa maioria dos países não possam resolver. Resultado, em 1992 foi assinado um protocolo do Rio, após a conferência, a ECO 92, e os países se comprometeram dali em diante de coibir, e depois de um certo tempo proibir, o uso do CFC. E essa medida ela foi adotada, né, praticamente por todos os países do mundo. Resultado, a produção do CFC desde então veio caindo, não é? A camada de ozônio veio se recuperando, tá certo? Então, mais uma vez, peço perdão, ou ela já fechou completamente ou está para fechar, tá certo? Não é por conta das medidas tomadas na ECO 92, tá certo, crianças? A Rio+10, que foi a de Durban, ela não tem assim uma grande medida, uma grande descoberta, enfim, uma grande coisa que tem acontecido nessa conferência. Repito, o que eu disse agora há pouco, na conferência de Durban, na África do Sul, foi feita uma espécie de avaliação, das medidas tomadas na ECO 92. Preste atenção. Na ECO 92, outra informação importante, tá certo? Também criou-se a chamada Agenda 21. O que é a Agenda 21?
A Agenda 21 é um conjunto de 21 medidas que você, cidadão, pode tomar. Tá certo? Essas medidas elas vão diminuir, tá certo, os problemas de ordem ambiental. Ok? A Agenda 21 ela também pode ser adotada por governos. Por exemplo, a prefeitura da cidade pode adotar uma Agenda 21. O governo do estado, o governo federal, pode adotar a Agenda 21. Uma empresa privada, uma fazenda, por exemplo, pode adotar a Agenda 21. Então, vamos fazer um exemplo bem simples. O que é que são as medidas da Agenda 21 que você, cidadão, pode tomar? Tá certo? Quer ver uma medida super simples? Primeira medida, plante uma árvore. Quantos de vocês já plantaram uma árvore? Uma medida extremamente simples. Ao plantar uma árvore, você vai reduzir a quantidade de CO2, gás carbônico, na atmosfera. Você está contribuindo, sim, para resolver, para mitigar, para diminuir os problemas do planeta. Segunda medida, extremamente simples, economize água. Ou seja, vai escovar o dente, quando estiver escovando o dente, fecha a torneira. Não é? Uma medida extremamente simples. Não é? Uma terceira medida que você pode tomar, use preferencialmente biocombustíveis. Use o álcool, o etanol, perdão, não é? Use o biodiesel, dê preferência a isso. Se você tomar essas medidas e mais um conjuntinho de outras medidas extremamente simples, sem dúvida nenhuma, você vai estar fazendo a sua parte e contribuindo para melhorar a situação ambiental do planeta. Tá certo, gente? Então, vamos lá, recapitulando. Qual é a importância da Conferência de Estocolmo? Não é? É que, a partir dali, cria-se o conceito do desenvolvimento sustentável. A importância, da Conferência do Rio. A solução, não é, do problema na camada de ozônio, a partir da proibição, da coibição e depois proibição da produção e do uso do clorofluorcarbono. Segundo, no Rio também criou-se a Agenda 21, que você, cidadão, pode adotar se você puser na internet, tá certo? Não, você vai encontrar isso aí com facilidade. Esse barulhinho foi o professor Ronaldo que deu aqui, ó. A gente chama de trupicão, né? Mas não caiu, não. Ele está em pé, né? Bom, qual foi a outra conferência de muita importância? Foi a Conferência de Kyoto, em 2005. Eu estou controlando aqui o tempo, gente, que a gente tem que ir até às 9 horas, né? Já são 8 horas e 21 minutos. O que é que aconteceu em Kyoto? Tá certo? Em Kyoto, não é? Foram tomadas medidas no sentido de diminuir a emissão do principal gás causador do efeito estufa, sendo que o efeito estufa é a causa principal do aquecimento global. Vamos de novo. Como é o nome do problema? Aquecimento global. Qual é a causa do aquecimento global? O efeito estufa. Qual é a causa do efeito estufa? A emissão de gases na atmosfera, sendo o principal gás, mas não apenas ele, não é? O gás carbônico, o CO2, tá certo? Não é? E o que é que o aquecimento global pode provocar? O aquecimento global, que é provocado pelo efeito estufa, que é provocado pela emissão de gases, sendo o gás carbônico o mais importante, ele pode trazer como problemas, são vários os problemas. Por exemplo, o derretimento das calotas polares, que por sua vez vai provocar o aumento do nível de quê? Dos oceanos, comprometendo as áreas litorâneas, principalmente aquelas de topografia mais plana, tá certo? Um outro problema, resultante do aquecimento global, é o descontrole climático. Gente, apesar da coisa se chamar aquecimento global, isso não quer dizer que todo lugar tem que ficar mais quente, não. O aquecimento global vai provocar um descontrole do clima. Então, alguns lugares vão ficar mais quentes, outros mais frios. Alguns lugares vão ficar mais quentes, outros mais frios, outros mais úmidos, mais chuvosos, outros menos úmidos, tá certo? Não menos chuvosos. Então, você tem várias consequências do aquecimento global. E o que é que isso tem a ver com Kyoto? Em Kyoto, na Conferência de Kyoto, foi criada uma espécie de cota. Tá certo? Não. Cada país teria uma espécie de cota, poderia emitir uma certa quantidade de gás carbônico. E esses países deveriam se comprometer, a partir de então, e ao longo de um tempo relativamente longo, de ir reduzindo a emissão de CO2. Tá certo? Como é que você pode reduzir a emissão de CO2? Preste atenção.